Podcast CEE-RS, especial aniversário 55 anos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro podcast do CEE-RS, especial 55 anos de trajetória. Eu sou a Sofia Pantaleão e, para quem ainda não nos conhece, somos uma organização com fins sociais especializadas em gerar oportunidades de ingresso no mercado de trabalho para jovens, principalmente pelos nossos programas de estágio e aprendizagem. Esse episódio é o primeiro de uma série de 3, onde traremos um pouco dessa evolução dos programas durante esse período e também assuntos importantíssimos que os nossos parceiros precisam ficar antenados. Estou aqui com 2 convidados incríveis, o Marcos e a Andreia, que vão se apresentar para nós agora. Olá, pessoal, tudo bem? Então, sou a Andreia, gerente de Pessoas e Cultura do CEE-RS. Me juntei aí a esse grupo para, no momento da transformação cultural, para apoiar essa transformação. Tenho aí mais de 15 anos de experiência em gestão de pessoas e vamos fazer desse podcast um bate-papo legal aí entre nós. Olá, meu nome é Marcos Pan, eu estou há 29 anos no CIE, fui estagiário, passei por diversas áreas já, desde o atendimento financeiro, administração, a parte de programas de qualidade que o CIE teve durante muito tempo, e há alguns anos estou de volta na operação. Hoje eu sou gerente de operações de estágio. E estamos aí com muita energia, né? Nós estamos passando pela transformação cultural. É um CIE novo que a gente tem agora, a gente está com bastante energia para continuar nessa caminhada aí. Perfeito. Marcos, queria aproveitar que tu trouxe esses mais de 20 anos de trajetória aqui, então quer dizer que tu acompanhou muito das mudanças de dentro, né? E o que tu pode trazer para nós que foram as principais inovações para os programas nesse período? Olha, vamos falar um pouquinho da plataforma Conjuntos, é uma das grandes inovações, né, que o CIE tem implementado nos últimos anos. A plataforma, ela é um portal, né, onde todos os nossos públicos podem interagir. Então, o jovem quer fazer um cadastro para aprendizagem, para estágio, a empresa quer fazer um cadastro, quer contratar um estagiário, quer escolher um estudante com o perfil que ela precisa, ela pode entrar lá e fazer isso, né? A plataforma, ela é bem intuitiva, né? Ela é ágil, que é justamente isso que a gente queria, né? Que essa plataforma fosse, né? E bem importante, assim, o estudante, quando ele entra lá hoje, ele pode fazer um teste comportamental. Isso é bem importante porque, ao fazer o teste comportamental, vai sair lá o perfil dele, perfil comportamental, né? Tem aqui, ó, ele vai ficar identificado lá se ele é mais criativo, estruturado, mais flexível ou persistente, mais veloz ou mais analítico, mais prático, econômico ou arrojado e conservador. Então, isso tudo durante o teste comportamental, que é gamificado, é um game, é um joguinho lá que ele faz, vai sair esse perfil comportamental dele, tá? Importante também, quais são as competências que são avaliadas nesse teste, tá? Resolução de problemas, reação a mudanças, tomada de decisão, gestão de recursos e tolerância a riscos. Então, vamos lá. O estudante fez o teste comportamental, vai sair o perfil dele lá em forma de teia, né? E a empresa, quando for abrir uma vaga de estágio no portal, ela vai fazer a abertura da vaga com os critérios, né? Qual é o curso que ela quer, o semestre, enfim. E ela vai também ter a oportunidade de selecionar dentro da vaga dela qual é o perfil do estudante que ela quer. Então, vai ter uma régua lá, ela quer um perfil mais criativo, mais estruturado, mais flexível, mais persistente, né? Então, ela também vai marcar na vaga qual é o perfil que ela quer. E o que a plataforma Conjunto faz? Ela dá o match, ou seja, ela identifica, né, do estudante o que aquela vaga precisa, qual é o estudante mais adequado para a vaga, né? Que é o famoso match, ou seja, combinou o perfil do estudante com o perfil da vaga, combinou. Então, a empresa, ela pode enxergar quais estudantes têm o melhor perfil, melhor match com a vaga dela, e ela mesma pode convidar esses estudantes para fazer a entrevista lá na empresa. Então, ela não precisa mais esperar
que alguém do CIE, ao abrir a vaga de estágio, faça um recrutamento, uma pré-seleção para encaminhar. Ela mesma pode fazer tudo isso. Além disso, depois que ela escolher o candidato e o candidato for aprovado, hoje ela pode fazer o contrato de estágio. Então, ela mesma, não precisa esperar alguém do CIE, ela pode ir lá fazer o contrato de estágio via plataforma Conjuntos, por meio de assinatura eletrônica. Então, assim, desde o início até o fim, hoje, as empresas, né, os estudantes, elas podem fazer quase que tudo sozinho dentro da plataforma. Acho que isso é uma grande inovação que o CIE construiu durante esses últimos anos, né? Mais algumas coisas que eu gostaria de falar, processo seletivo público, né? Os órgãos públicos, prefeituras especialmente, elas têm a necessidade de fazer processos seletivos públicos. Hoje, a gente não precisa mais fazer aqueles processos seletivos presenciais em sala de aula. Então, nós temos uma modalidade que é o processo seletivo público online. O estudante se cadastra e de casa ele faz a prova. Não precisa mais ir lá num domingo, num sábado, de noite, né? No colégio lá fazer a prova. E outra forma que a gente tem também é o sorteio eletrônico. Bastante inovador, somos os únicos que fizemos isso, né? Então, se a prefeitura assim quiser, a gente não faz prova. Mas é o sorteio eletrônico, né? É um sistema chamado Java, que ele embaralha os critérios, enfim, e ele faz um sorteio eletrônico dos candidatos. Então, ao se inscrever, os candidatos não fazem prova, mas sim participam do sorteio eletrônico. E aí o órgão público ou a prefeitura pode chamar conforme essa ordem de classificação, né? E acho que importantíssimo também, para não deixar de fora, é que agora a gente está fazendo um teste, já vamos começar com as provas com reconhecimento facial. Também é uma grande inovação no estágio, né? Então, os estudantes eles vão fazer a inscrição para a prova, vão fazer a prova em casa, mas com reconhecimento facial. Então, a ferramenta, ela identifica a pessoa quando ela se inscreve, manda uma fotinho lá. Durante a prova, no início da prova, o sistema fica monitorando se foi aquele candidato que entrou para fazer a prova. E durante a prova também, de tempos em tempos, ele fica tirando uma foto para ver se ainda é aquele candidato que está fazendo a prova. Para ter a segurança, né, Marcos? Para ter segurança que realmente é aquele candidato que está fazendo. Então, são algumas mudanças, melhorias, inovações que a gente tem feito nesses últimos tempos. Eu acho bem legal a gente também falar, né, Marcos? Isso são inovações que a gente está fazendo baseado na necessidade dos nossos clientes, dos nossos jovens, né? Então, toda a nossa atenção, a jornada do nosso cliente vem sendo estudada para que a gente possa realmente trazer soluções alinhadas ao que se espera e também até, muitas vezes, superando algumas expectativas, né? Que não necessariamente o mercado nos pediu, mas que a gente está vendo como necessidade. Acho que é bem importante a gente pontuar isso. Perfeito. Inclusive, a gente entende também que, falando de experiência e de jornada, quando a gente traz os programas de estágio e aprendizagem, a gente está falando das primeiras oportunidades, né, dos jovens. E a gente sabe que as necessidades deles também são bem específicas e bem diferentes, né? Então, eu queria aproveitar alguns pontos que o Marcos trouxe, né? Intuitiva, ágil. São necessidades, por exemplo, que a gente sabe que a juventude precisa, elas querem fazer as coisas sozinhas, né? Mas também trouxe teste, gamificação, algumas coisas de automatização, né? Como a pré-seleção que era feito antes. O que tu acredita, Andréia, que é o que mais está em alta no mercado agora, principalmente nessa área de recursos humanos? Legal. Bom, primeiro que nós mesmos, né, a gente quer ter a experiência que a gente tem na nossa vida pessoal com as organizações que a gente trabalha ou que a gente tem interação. Então, esse olhar dentro da área de recursos humanos é um olhar que está se tendo bastante para o colaborador, porque realmente a gente precisa fazer com que a inovação ela comece internamente, com que a gente possa realmente ter essa experiência digital também para dentro, para que realmente depois a gente consiga oferecer essa experiência digital também para fora, né? Então, são pontos importantes. Acho que recentemente aí a gente viu bastante aí conversas, entrevistas, enfim, sobre a geração Z, né, Marcos? Enfim, é uma das gerações que a gente trabalha bastante no CIE. Então, tem esse ponto que eu vejo que meus colegas aí de RH estão se debatendo e gestores, porque trazem pontos super positivos, uma geração mais curiosa, mas também
necessidades de desenvolvimento bem específicas, como, por exemplo, a própria questão de habilidade interpessoal, de interagir, enfim. E aí, nesse contexto, eu acredito muito que os nossos programas aí de estágio de aprendizagem são uma excelente alternativa para que a gente possa proporcionar cedo para essas pessoas, para esses jovens, uma interação na prática. Então, tem habilidades como, por exemplo, as interpessoais, que tu precisa aprender, né, convivendo com pessoas. E o estágio de aprendizagem são excelentes programas para que isso aconteça cedo, né, na vida desse jovem. Muitas vezes dentro da organização que a gente aprende mesmo, né? Mesmo que simulando antes, Exatamente. é bem diferente da experiência, né? Essa geração Z, ela é nativa tecnológica, né? Então, assim, é como tu falou, né, Andréia? Eles precisam ter relações interpessoais, conversar com pessoas, lidar com pessoas no dia a dia, né? Porque a vida deles não vai ser sempre trabalhar home office, não vai ser, né? Isso não acontece. Então, tem a necessidade também dessas relações de criar, de se desenvolver, né? Essas relações interpessoais também. É verdade. E daqui a pouco vem a geração alfa, né? É, A já partir tá aí. dos 14 anos, né? Com outras necessidades. E os jovens com 14 anos já tem alguns que podem ser aprendizes, né? Já são dessa geração. O que será dela? Não sei, ainda não sabemos. Mas que estão vindo com tudo, estão, né? Estão vindo. Eu queria aproveitar esses pontos que tu trouxe, né? De começar interno, de necessidade de desenvolvimento. A gente tem visto muito o avanço de tecnologias, principalmente de inteligência artificial. Queria saber com vocês como é que vocês percebem essas mudanças e principalmente os impactos dela, né? Legal. Quer começar, Marcos? Eu poderia falar assim, tem alguns cuidados, né? Principalmente em relação à inteligência artificial, né? Por exemplo, privacidade e segurança, né? A inteligência artificial, ela lida com um grande volume de dados. Como é que nós vamos guardar esses dados, armazenar esses dados, né? Tem que ser um armazenamento adequado e protegido, né? Outra coisa, a transparência, né? A inteligência artificial, ela, ao que tudo indica, vai tomar muitas decisões por nós, muitas decisões pelas empresas. As empresas têm que estar preparadas para responder a isso tudo. Ou seja, se a inteligência artificial tomar uma decisão, essa decisão é a empresa que está tomando. Então, a empresa tem que saber responder ao mercado, responder aos clientes o porquê aquela decisão foi tomada. Ah, mas foi tomada pela inteligência artificial. Não, isso não é uma explicação. Quem é o dono, né? Então, tem que tomar esse cuidado, né? Essa questão da transparência. O monitoramento e controle, né? A inteligência artificial também pode cometer erros. Quem é que vai responder por esses erros, né? Então, tem que tomar esse cuidado que os algoritmos são feitos por pessoas, né? Então, tem que ter esse monitoramento. A ética e a responsabilidade, né? A empresa tem que tomar o cuidado de garantir que a inteligência artificial não está tomando decisões antiéticas, algumas, sei lá, antissociais, racistas, nesse sentido, né? Isso tem que ser garantido pela empresa, né? Tudo isso. E importantíssimo também é manter os colaboradores treinados e capacitados para entender isso tudo. E como eu falei antes, para responder o que a inteligência artificial está fazendo, né? Eu acho que esses são pontos importantíssimos, assim, que a gente não pode esquecer, né? A inteligência artificial não pode andar sozinha. Alguém vai estar fazendo lá o algoritmo, vai estar programando, vai estar monitorando tudo isso, né? A gente sabe que uma das características da inteligência artificial é que ela vai aprendendo e vai se melhorando, autodesenvolvendo, enfim, mas até que ponto? Sim. Quem é que vai controlar isso? Uhum. Até, André, antes de tu responder, só para botar um tempero na tua resposta também, o Marcos trouxe a necessidade de treinamento, né, sobre inteligência artificial. E a gente já vê, até na plataforma Conjuntos mesmo, né, vagas onde as empresas pedem essa habilidade dos candidatos, né, esses candidatos novos têm que vir treinados sobre como interagir com essas inteligências, né.
Eu acho que tu vai trazer isso também, mas só para não deixar de fora da tua resposta. Não, baita ponto, Sofia. Assim, vamos pensar assim, trazer um contexto, né? No passado, as organizações elas tinham muito mais controle sobre essas questões de inovação. Hoje em dia, as pessoas elas experimentam essas inovações fora da empresa. Então, isso foge um pouco, né, do nosso controle, até de timing para tu reagir a isso tudo, né? Então, acho que uma das primeiras coisas é essa questão de que, como empresa, a gente tem que estar atento. E um ponto importante não é porque a tua empresa não tem algum sistema de inteligência artificial que os teus colaboradores não estejam usando inteligência artificial. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E aí, vou trazer aqui um exemplo do CIERS, que a gente vem trabalhando aí, Pessoas e Cultura em parceria com a área de TI. Nós estamos construindo diretrizes para um uso da inteligência artificial, porque a gente sabe que isso acontece. A gente está com o ChatGPT, o próprio Canvas hoje em dia também ele tem inteligência abarcada, enfim. Mas como que a gente conscientiza os colaboradores de como usar, qual é o uso ético, até onde eu vou, como é que funciona, o que é inteligência artificial, o que é inteligência artificial generativa, o que é algoritmo. Pode ser óbvio para uns, mas não é para todo mundo, né? Então, acho que tem um papel aí grande de educação, né? Que nós estamos também trilhando aí junto com as empresas, né? Mas tocou num outro ponto bem importante, Sofia, em relação a essa questão dos jovens, né, e dessa questão da educação como um todo e como que a gente também dá conta de ajudar essa... Eu digo que a gente deveria ser ponte, né, para o futuro, assim, a gente como RH tem que estar atento a isso e a gente precisa estar olhando para isso, né? Então, eu digo que esse tipo de inovação, ele acaba separando as pessoas, e não é por causa de agora da inteligência, mas mesmo antes, eu me lembro quando começaram os chatbots, né, em call center, eu lembro bastante disso, assim, e claramente tu via pessoas que... deixa eu entender o que é isso, curiosas, querendo aprender, porque daqui a um pouco ela poderia estar orientando e ajudando a desenvolver o chatbot, e pessoas que, enfim, com medo talvez, ou com falta de entendimento, se afastando disso. E, gente, é um caminho sem volta, né? Assim, nós estamos indo para um lugar que a tecnologia cada vez mais vai estar presente. Então, eu digo, vamos ser da turma dos curiosos, né? Que querem... Deixa eu entender o que é isso. Hoje em dia, a gente tem aí ofertas de cursos gratuitos na internet. Muitas plataformas, né, já estão dando, enfim. O próprio CIE, né? O próprio CIE. Depois eu vou trazer mais pra frente aí, que eu já olhei. A gente tem oficinas gratuitas, assim, excelentes sobre isso, que pode realmente ajudar, pelo menos, a gente... criar consciência. Eu acho que criando a consciência, a gente já se afasta um pouco do medo, já começa a entender um pouco, porque tem muita coisa. Então, escolham também fornecedores desses cursos que sejam confiáveis, porque tem muita aí headline de notícia meio bombástica e a gente fica com medo, né? Enfim. Mas acho que o principal ponto é esse, assim, vamos juntos, né, construir esse futuro, porque ele já tá aqui, né? E tu trouxe o ponto da consciência, né? Importantíssimo, assim, puxando um pouco a brasa pro meu assado aqui do marketing, a gente usa bastante lá, né? O ChatGPT, a inteligência artificial chegou em praticamente todas as ferramentas de design, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente com plágio, né? É uma questão também de segurança, enfim, todos os pontos que vocês trouxeram. Mas é bem isso, tá aí, né? A gente tem que aprender a usar da melhor forma e pro bem. Então, queria fazer mais uma pergunta só. O que vocês podem dizer para os jovens para eles esperarem de novo para esse ano de 2024? Olha, eu acho que dá para falar o seguinte, que o que podem esperar é que você vai continuar sempre buscando inovação, melhorar os seus processos e entregar aos nossos clientes e parceiros a melhor experiência. Né? A gente quer que eles tenham uma ótima experiência ao entrar em contato com o CIE, por meio do portal, que seja pessoalmente, né? E que a gente continua com o nosso objetivo principal, que é a integração dos jovens ao mercado de trabalho, por meio dos 2 principais programas hoje, né? Que são a aprendizagem e o estágio. Legal. Bom, o meu recado final aí para esses jovens é
é quase um paradoxo, mas quanto mais tecnologia a gente vê entrando, mais as capacidades humanas estão sendo valorizadas. Então, se desenvolvam nisso. E aí, tu falou das oficinas, né? Eu fui lá pegar, porque a gente cada mês tem oficinas novas, né? Sim. Gratuitas. Então, agora em maio, a gente tem de soft skills e de inteligência artificial. Então, são 2 oficinas exatamente do que a gente está falando aqui, que é sim, tem essa questão tecnológica para a gente olhar, mas também a gente saber que as empresas precisam de pessoas que sejam capazes de lidar com isso, com o ser humano e com a máquina, né? Então, como é que eu me desenvolvo aí nessas duas vias aí? E falando de inteligência, a questão da próprias competências de leitura, enfim, para tu conseguir interagir com uma inteligência artificial, né? Tem o bom prompt ali para te perguntar para ela alguma coisa, a gente precisa de vocabulário. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente interage, mais a gente é capaz de dar resultados e se utilizar dessa tecnologia para aumentar a nossa produtividade ou a nossa assertividade, enfim. Mas aproveitem, porque aí estamos com oficinas bem interessantes exatamente do que a gente vem falando. Tem razão. E para fechar, me lembrei aqui que a gente fala muito sobre o medo da substituição, né, com a inteligência artificial, com a tecnologia. E eu acho que ficou bem claro aqui na nossa conversa que é muito mais sobre a transformação das nossas atividades, das nossas competências, do que substituição de fato pelas novas tecnologias, né? Pessoal, nós vamos encerrando por aqui. Queria agradecer imensamente vocês, nossos convidados, e convidar vocês para seguirem nas nossas redes sociais, acompanharem os próximos episódios dessa série especial de aniversário do CIRS. Até a próxima! Podcast CIERS, especial aniversário 55 anos.